Essa era a semana da Páscoa primeira. Leitura: esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. Leitura dos Atos dos Apóstolos 17, 15, 22, 18. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com Hélio mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Reflexão sobre a primeira leitura, Atos 17, 15, 22, 18, 1. Esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. A passagem dos Atos dos Apóstolos em que Paulo se dirige ao povo de Atenas, especialmente no Areópago, é uma das mais significativas da missão evangelizadora da Igreja nascente. Trata-se de um momento de profunda revelação em que o cristianismo entra em diálogo com a cultura, a filosofia e a religiosidade dos povos gentios. E Paulo, cheio do Espírito Santo, nos ensina aqui como apresentar o Deus verdadeiro em meio a um mundo pluralista e muitas vezes confuso espiritualmente. Paulo começa seu discurso de forma inteligente e respeitosa, reconhecendo a religiosidade dos atenienses. Em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Não há crítica ou ironia, mas uma abertura sincera ao diálogo. O apóstolo percebeu que, apesar da idolatria e da confusão espiritual, havia no coração humano um desejo genuíno de buscar a Deus. Essa sede de transcendência é a marca indelével da alma criada à imagem e semelhança do Criador. Paulo, então, se agarra a esse ponto de contato, o altar dedicado ao Deus desconhecido, e o utiliza como chave de pregação para anunciar Jesus Cristo. Aqui está a grande lição teológica. Deus se revela mesmo aos que ainda não o conhecem plenamente. A ignorância espiritual, embora não seja ideal, é muitas vezes uma porta entreaberta, e é por essa fresta que a graça pode entrar.
Paulo não se vale de uma linguagem exclusivamente religiosa ou judaica, mas busca elementos da própria cultura helênica para conduzir seus ouvintes à verdade. Ele cita até mesmo poetas gregos ao afirmar: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Trata-se de um anúncio profundamente enculturado, mas sem perder a fidelidade ao Evangelho. Na sequência, Paulo apresenta um dos resumos teológicos mais densos do Novo Testamento. Deus é o Criador de tudo, Senhor do céu e da terra. Ele não depende do homem, pois é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Essa verdade desmantela qualquer tentativa de manipular o divino ou reduzi-lo a objetos de culto, como o ouro, a prata ou a pedra. Paulo afirma que Deus não está longe de cada um de nós e que sua presença é a fonte do nosso próprio existir. Ele está mais próximo de nós do que podemos imaginar. O ápice do discurso se dá com o anúncio do juízo e da ressurreição de Jesus. Paulo proclama que haverá um dia em que Deus julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição, neste contexto, é o sinal definitivo de que Jesus é o juiz e salvador. No entanto, esse ponto é também o que provoca maior resistência. Alguns caçoam, outros adiam uma resposta mais séria. Mas alguns creem, como Dionísio e Dâmaris, e esses representam os frutos da semente lançada. Teologicamente, essa passagem é uma aula sobre evangelização em ambientes hostis ou indiferentes. Paulo não impõe, ele propõe. Ele não ataca os erros dos outros, mas revela a verdade que os preenche. Ele fala com clareza, profundidade e convicção, mas sem arrogância. Essa é a missão da igreja em todos os tempos. Mostrar que o Deus desconhecido que muitos procuram é, na verdade, o Deus que se fez conhecido em Jesus Cristo. A revelação não é um privilégio de alguns, mas um dom para todos os povos. Além disso, essa leitura nos convida a um exame pessoal. A quem temos adorado sem conhecer? Em que lugares colocamos nossa confiança? Em ídolos de pedra ou no Deus vivo? Paulo nos lembra que Deus chama todos ao arrependimento. O tempo da ignorância passou. Agora é o tempo da fé, da resposta, da conversão. Por fim, somos convidados a perceber que em cada cultura, em cada época e em cada coração existe uma sede de Deus. Nosso papel como cristãos é ajudar as pessoas a reconhecerem que essa sede só será plenamente saciada no encontro com o Cristo vivo. E mesmo que alguns zombem ou adiem sua resposta, nunca deixemos de anunciar com coragem e esperança o Deus que se revelou e que vive entre nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial da vossa glória, estão cheios o céu e a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o, legiões celestiais. Aleluia, aleluia, aleluia. Reis da terra, povos todos bendizei-o. E vós, príncipes e todos os juízes, aleluia, aleluia, aleluia. E vós, jovens, e vós, moças e rapazes, aleluia, 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 anciãos e criancinhas, bendizei-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso, a majestade e esplendor de sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Aleluia, 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 ele exaltou seu povo eleito em poderio. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. Aleluia, aleluia, aleluia. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Reaclamação ao Evangelho Jupu 14:16. Aleluia, aleluia, aleluia.
Rogarei ao meu Pai e ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Evangelho. Espírito da verdade vos conduzirá à plena verdade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 16, 12, 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Reflexão sobre o Evangelho João 16, 12, 15. O Espírito da verdade vos conduzirá à plena verdade. Neste poderoso trecho do Evangelho de João, Jesus revela aos seus discípulos um aspecto essencial do plano salvífico de Deus, a vinda do Espírito Santo como guia definitivo rumo à verdade plena. Trata-se de uma promessa que não apenas conforta os corações, mas também lança luz sobre a pedagogia divina. Jesus não revela tudo de uma só vez. Ele respeita o tempo do amadurecimento espiritual de seus seguidores, pois a verdade não é imposta, mas acolhida progressivamente, à medida que o coração está preparado. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Esta declaração de Cristo não aponta para a limitação em sua mensagem, mas para a sabedoria divina que espera o momento certo para a revelação. O Espírito Santo, chamado aqui de Espírito da Verdade, é o agente dessa revelação contínua. Ele é enviado para completar a obra iniciada por Jesus, conduzindo os discípulos e toda a igreja à plena compreensão do mistério de Deus. A teologia desse evangelho aponta para a dimensão trinitária da revelação. O Espírito não fala por si mesmo, mas comunica aquilo que recebe do Filho, e o Filho possui tudo o que é do Pai. Essa comunhão perfeita entre Pai, Filho e Espírito é fonte da unidade da verdade. Logo, a verdade que o Espírito revela não é fragmentada, mas íntegra e coerente com a vontade do Pai e a missão do Filho. A plena verdade é, portanto, o próprio Cristo em quem se manifesta o coração de Deus. A promessa de que o Espírito anunciará até as coisas futuras não se trata de previsões no estilo de profecias sensacionalistas, mas da iluminação espiritual que permitirá aos discípulos discernir os acontecimentos à luz do Evangelho. O Espírito prepara a igreja para os desafios que virão, dando-lhe sabedoria para interpretar os tempos, coragem para testemunhar a fé e humildade para reconhecer os sinais de Deus em meio à história. É também fundamental entender que a verdade a qual o Espírito conduz não é apenas doutrinal, mas existencial. Não é verdade apenas para ser compreendida com a mente, mas vivida com o coração. A ação do Espírito na vida do cristão transforma, orienta, purifica e santifica. A verdade plena não é apenas um conhecimento, mas uma experiência contínua de comunhão com Deus, vivida na fé, na caridade e na esperança. Dizer que o Espírito glorificará o Filho é declarar que o próprio Espírito Santo exalta a missão de Jesus no mundo. Faz com que sua palavra seja compreendida com profundidade e leva os fiéis a viverem segundo o modelo do Cristo. Em outras palavras, o Espírito nos faz parecer mais com Jesus. Ele nos transforma à imagem do Filho para que sejamos reflexo da glória de Deus no mundo. Para a vida da igreja, essa passagem nos recorda que não somos guiados apenas por estruturas humanas, mas pelo próprio Espírito de Deus. Ele continua agindo, inspirando, corrigindo e conduzindo o corpo místico de Cristo através dos séculos. A tradição viva da Igreja
É animada pelo Espírito, e é por isso que ela não envelhece, mas se renova continuamente. Por fim, esta palavra é um convite à docilidade. Deixar-se conduzir pelo Espírito é reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos ser guiados. É uma atitude de abertura constante ao aprendizado, à conversão e à escuta. Em um mundo onde tantas verdades são propostas, o Evangelho nos chama a confiar naquele que é o único capaz de nos conduzir à verdade que liberta, cura e salva, o Espírito da Verdade, dom do ressuscitado. Que sejamos dóceis ao Espírito Santo, para que, conduzidos por ele, cheguemos à plenitude da verdade que é Cristo e vivamos como filhos amados do Pai.